Com base na figura ao lado do Word, na figura do Word 2016 ao lado, considere que o cursor está posicionado imediatamente após a palavra informática. A sequência de teclas Ctrl mais Delete é utilizada para deletar, letra A, o texto para, ali ele ainda diz o texto espaço para, letra B, o texto informática, letra C, o texto cursos de informática, letra D, o texto para concursos, ponto, e a letra E, o texto informática para. Para entender essa historinha do Ctrl Delete, pessoal, nós precisamos primeiro entender a diferença de duas teclas, o Delete e o Backspace, e depois falar do Ctrl Delete e do Backspace dentro do Word. Então vem comigo aqui, ó. Pesca bem certinho a ideia da questão que diz que o cursor está ali no fim da palavra informática. Quer ver? Ó? Eu vou colocar o meu cursor no fim ali da palavra informática. Se eu aplicar delete, olha só, delete deletou aquele espaço que tinha depois da palavra informática, né? Voltei. Se eu aplicar backspace, backspace deletou a letra A. Isso porque, a princípio, só o delete, quando eu estou trabalhando com um texto no Word, o delete vai deletar o caractere ou o espaço posterior, que vem depois. Ó. Então, delete deletou o espaço posterior, o espaço que vem depois. Se eu continuar dando delete, ó, deletou o P, deletou o A, deletou o R e assim sucessivamente. Vou voltar como estava antes. E o backspace vai deletando o caractere anterior, o que está antes, ó. Backspace deletou o A de informática, backspace deletou o C, backspace deletou o I. Vou voltar de novo como estava antes. Agora que a gente já sabe que o delete deleta o caractere ou o espaço posterior depois do cursor, e o backspace, que é um tal espaço para trás, mas na verdade nesse caso não é simples espaço, o backspace então vai deletando o caractere anterior, o que está antes do cursor. Se eu pressionar agora Ctrl Delete, ele reforça isso agora para a palavra, só que é para a palavra posterior. Ó. Então, Ctrl Delete deletou a palavra para, que é a palavra que estava depois. De novo, Ctrl Delete deletou a palavra concursos. Vou voltar de novo. Ó. Ctrl Delete deletou a palavra para. Ctrl Delete deletou a palavra concurso, porque quando eu uso Ctrl Delete, em vez de ser só um caractere, passa a ser a palavra, porque só delete era o caractere posterior que ele deletava. O Ctrl Delete deleta a palavra posterior. E o backspace, se o backspace deletava o caractere anterior, então o Ctrl Backspace deleta a palavra anterior. Olha lá, Ctrl Backspace deletou a palavra informática. Ctrl Delete deletou a palavra para, porque o delete é o posterior e o backspace é anterior. Então o Ctrl, quando pressionado com delete, passa a deletar a palavra posterior. E o Ctrl com o backspace deleta a palavra anterior. Quer dizer, com o Ctrl passa a ser palavra. Então, com isso, pessoal, agora a gente já pode voltar na questão para dar a resposta, quer ver? Ó? Porque ele falava sobre a sequência de teclas Ctrl mais Delete, né? É utilizado para deletar o quê? Se ele diz que o cursor está aqui depois da palavra informática e eu pressiono Ctrl Delete, tem que ser a palavra posterior, e a palavra posterior é a palavra para, junto com aquele espaço. Por isso que a resposta aqui é a letra A de América, porque pressionando aqui o Ctrl Delete, ele vai deletar a palavra posterior, que era a palavra para. Se fosse Ctrl mais Backspace, aí ele deletaria o texto informática, porque Ctrl Backspace deleta a palavra anterior. Olha o cuidado aí então com essas duas charadinhas, né? Se fosse aqui Ctrl mais Backspace, a resposta seria a letra B, porque o texto informática é que seria de fato deletado. Bem interessante então a ação do Delete, do Backspace, do Ctrl Delete e também do Ctrl Backspace. Valeu, pessoal!